Queridos, esse texto do Evangelho de Marcos é um texto bem interessante, porque quando nós olhamos nos evangelhos sinóticos, nós vemos em Marcos algo que não vemos nos outros evangelhos, não vemos em Lucas e não vemos em Mateus, uma citação muito interessante aqui, a qual fala sobre o carpinteiro de Nazaré. Nós vemos, irmãos, dentro da palavra do Senhor, que Jesus ele contradiz tudo aquilo que ensinam sobre prosperidade, ele contradiz tudo aquilo que ensinam sobre ser vitorioso, ele contradiz tudo aquilo que hoje estão ensinando na mídia sobre ser uma pessoa de influência, uma pessoa com status, uma pessoa de suma importância na sociedade. Nós vemos Jesus nascendo, irmãos, em um local pobre, em um local sendo colocado numa manjedoura. Todos conhecem essa história, os presépios de Natal. Nós sabemos que Jesus disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça, e nós estamos vendo aqui uma citação de Marcos dizendo: não é este o carpinteiro, filho de Maria? E nós vemos, irmãos, que é muito interessante essa citação do Espírito Santo influenciando aquele homem a escrever para nos deixar registrado qual era a profissão do nosso Senhor. Nós sabemos que o ministério de Jesus começa com ele quando ele tinha 30 anos de idade e durou somente 3 anos. Então Jesus, até seus 30 anos, ele não era uma pessoa ociosa, com certeza, irmãos, ele não estava nessa vida não fazendo nada de forma ociosa. Pelo contrário, diz a palavra do Senhor que ele exerceu a mesma função de seu pai José, ele era carpinteiro. E é o que eu quero dizer para você nessa noite. O Espírito quer dizer para você nessa noite: existe, irmãos, o carpinteiro de Nazaré. Jesus, irmãos, ele era carpinteiro quando estava nessa terra, mas ele continua hoje sendo carpinteiro, porém de uma forma totalmente diferente. Nós vemos, irmãos, que o carpinteiro, quem trabalha com madeira sabe, o nosso irmão Maicon que sabe mexer um pouco com madeira, sabe do que estou falando. É interessante, irmãos, que o carpinteiro, ele pega a madeira de uma forma totalmente nua e crua, e ele começa a trabalhar nessa madeira. E é exatamente o que nós vamos ver nessa mensagem que Deus colocou no meu coração. E a primeira coisa que eu quero dizer para você nessa noite, meu querido e minha querida, é que quem escolhe a madeira é o carpinteiro. Repita comigo: o carpinteiro é quem escolhe a madeira. Não é a madeira que escolhe o carpinteiro. Aleluia. Quantos entendem que Deus está falando nessa noite? Aleluia. Foi Cristo que escolheu você, irmão. Não foi você que escolheu o Senhor. Cristo escolheu você, irmão. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor. E é interessante, irmãos, nós entendermos isso, porque a humildade deve brotar no nosso coração, e é extremamente importante na obra de Deus. Nós precisamos ter humildade em nosso coração, precisamos entender, irmãos, que a nossa vida, a madeira fala de humanidade, a madeira, irmãos, fala da humanidade, fala do homem. Cristo, irmãos, também era simbolizado no tabernáculo antigo, sobre a madeira de acácia que estava no tabernáculo, simbolizando a humanidade do Senhor. E nós, irmãos, fomos recolhidos da floresta que era o mundo, cheio de, irmãos, de madeiras estranhas, cheio de árvores complicadas, cheio de árvores com bichos, com pecados em nosso interior. Mas o carpinteiro foi lá na floresta do mundo e escolheu a nossa vida. Nós precisamos ter humildade para entender, irmãos, que Deus escolheu a nossa vida, não fomos nós que nos escolhemos. E Deus escolheu, irmãos, na floresta do mundo para trabalhar em nós. Diga para o seu irmão: Deus escolheu para trabalhar na tua vida. Aleluia. Você está disposto a deixar Deus trabalhar na tua vida? Aleluia. Você está disposto, irmão, a deixar Deus trabalhar no seu interior? Aleluia. O carpinteiro, irmãos, ele trabalha na madeira. Isso é algo muito importante. Nós precisamos entender isso, irmãos. Deus escolheu a madeira para trabalhar na madeira. Exatamente o que o apóstolo Paulo estava dizendo lá na frente no Novo Testamento. Ele estava dizendo, irmãos, que Deus, Ele, o Senhor, juiz de toda a terra, aquele que tem a sabedoria maior do que
que há de Salomão, aquele que tem todo o conhecimento para criar o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, ele escolhe as coisas que são loucas para confundir as coisas sábias. Vou lhe dizer algo nessa noite, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo do Senhor. Não tente entender porque Deus escolheu a sua vida, irmão. Não tente entender porque o Espírito Santo escolheu você. Não tente entender porque Jesus de Nazaré escolheu a sua vida para algo determinado por Ele. Apenas aceite o chamado do Senhor e desenvolva o chamado do Senhor. Aleluia, faça o melhor que está na sua mão, querido, faça o melhor que está no seu interior, faça o melhor que há em você, mas não tente entender porque Deus escolheu, aleluia, Deus escolheu a tua vida, conte crer nisso em nome de Jesus, aleluia, Deus escolheu a tua vida, conte crer nisso em nome de Jesus, aleluia, Deus escolheu você pela graça, Deus escolheu você pela graça, e você não tem mérito nenhum por isso. Pastor, o que eu fiz para Deus me escolher? Meu irmão, você não fez nada para Deus escolher você. Meu irmão, você não tinha nada de bom para Deus escolher você. Deus, quando foi na floresta mundana, quando Ele olhou o homem, Ele disse: não existe um justo sequer, não existe bom, não existe homem que não esteja debaixo da condenação. Mas Ele disse: eis que escolherei alguns para usá-los, eis que escolherei alguns, esses vão me aceitar. Deus não faz acepção de pessoas, mas diz a palavra do Senhor que Deus escolhe dentro dos escolhidos para trabalhar na sua seara. E como Deus escolhe a vida de alguém, irmãos, é pela graça do Senhor, é em Jesus Cristo de Nazaré. Diga para o seu irmão: Deus escolheu a sua vida em Jesus de Nazaré. Aleluia, Jesus está no teu coração, irmão. Se Ele está no teu coração, saiba, Deus escolheu a sua vida. Aleluia. E são as coisas loucas que Deus escolhe, irmão. Deus não escolhe coisas sábias. Isso é uma grande obra do Espírito Santo do Senhor. Deus é Deus de obras estranhas. Deus escolhe pessoas gagas como Moisés. Deus escolhe criança como Jeremias. Deus escolhe adolescente como Daniel. Deus escolhe perseguidor como Saulo. Deus escolhe homem ímpio, carnal, assim como Pedro. Mas Deus escolhe quem Ele quer. Aleluia. Aleluia, não adianta o homem nos julgar, irmão. Quando Deus escolhe alguém e o Espírito sela aquele homem, Deus, irmãos, faz proezas na vida dessa pessoa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, vou lhe dizer o que o Espírito Santo falou comigo nessa noite. Vou parafrasear John Wesley, vou parafrasear grandes homens de Deus do passado. É melhor, irmãos, 10 pessoas pecadoras arrependidas na mão do Senhor, cheias do Espírito Santo, do que igrejas inundadas pelo pecado e a teologia da prosperidade. Aleluia. Mas essas 10 pessoas pecadoras redimidas com o Espírito Santo nas suas vidas, elas são tochas acesas no altar do Senhor, e elas têm a capacidade espiritual de ganharem todo esse mundo para o Senhor. Aleluia, você duvida disso, meu querido? Olhe para o passado que Deus fez, e Deus, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e há de ser para todo sempre. E se o seu coração estiver transbordando o Espírito Santo, Ele pode te usar no seu trabalho, Ele pode te usar na sua casa, Ele pode te usar dentro da sua igreja, Ele pode te usar para incendiar outras pessoas também. Aleluia. E Ele escolhe sabendo, irmãos, que o homem, ele pode falhar. Diga para o seu irmão: Deus escolhe sabendo que nós podemos falhar. Aleluia, glória a Deus. Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? Aleluia, irmãos, somente um Deus pode fazer isso. Somente Ele escolhe homens sabendo que eles podem falhar. Sabe o que o homem faz, irmãos? O homem espera a perfeição. O homem, quando faz a seleção para nós entrarmos em uma faculdade, o homem, quando faz uma seleção para nós entrarmos no trabalho, ele pensa na perfeição, ele pensa na pessoa mais perfeita para aquele cargo, ele pensa na pessoa que vai menos falhar, mas Deus escolhe sabendo que nós vamos falhar.
E as falhas na caminhada e no ministério, irmãos, elas não são parâmetro para Deus escolher alguém. Ouça o que Deus está falando com você, irmã. As suas falhas no ministério não são parâmetros para Deus dizer que você é ou não escolhido, para o homem dizer que Deus não escolheu você. Aleluia. Aleluia, as falhas não são parâmetros para Deus dizer que alguém, ou alguém dizer que nós não fomos escolhidos. Pedro, irmão, era discípulo do Senhor e ele falhou com o Senhor. Os discípulos falharam com o Senhor. Davi falhou com o Senhor. Moisés falhou com o Senhor. Grandes homens do passado falharam com o Senhor, mas Deus os usou de forma poderosa no Espírito Santo. Deus está falando contigo, então glorifica o Senhor nessa noite. Aleluia, a madeira fala de humanidade, irmãos, nós somos humanos, é isso que nós somos, irmãos, miseráveis, do pó nós viemos, para o pó nós retornaremos, somos homens falhos, falhamos no ministério, falhamos como homem, falhamos como mulher, falhamos como pai, falhamos como filho, como trabalhadores, falhamos como pastores, falhamos. Mas isso não significa, irmãos, que Deus não escolheu a nossa vida, ainda que sejamos homens. Ouça o que Deus está falando com você. O poder de Deus sempre se aperfeiçoará na sua fraqueza. Aleluia, mas você deve permitir Deus agir na tua vida de forma poderosa. Você tem permitido Deus agir na tua vida nessa noite? Você tem permitido Deus agir na tua vida durante todos esses anos? Ou você tem simplesmente murmurado, simplesmente chutado o balde na sua vida, simplesmente dizendo, não há mais solução, eu vou chutar o balde? Aleluia, quantos irmãos não querem abandonar o ministério simplesmente por não ganharem almas para o Senhor? Meu irmão, eu vou dizer para você algo que Deus falou comigo nessa noite. Eu não sei porque Deus está falando, talvez eu saiba porque Deus está falando, mas eu vou dizer em nome de Jesus: números são consequências de ministério, irmãos. Toda palavra lançada, ela alcança onde nós não imaginamos. Lá no porvir, lá na glória, nós veremos o trabalho do Senhor. Talvez eu tenha ganho muitas almas para o Senhor e nem sei que almas eu ganhei para o Senhor, irmão. Talvez eu seja essa pessoa que evangelizou o Michael. Talvez eu seja essa pessoa que evangelizou você com folheto. Talvez eu seja essa pessoa que lançou uma palavra no Facebook. Talvez eu seja essa pessoa que lançou uma palavra na internet e aquela palavra entrou no coração de alguém e aquela pessoa entrará nos portais eternos glorificando ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe por que, meu querido? Diga para o Senhor, porque o carpinteiro trabalha. Aleluia. Diga para ele, o carpinteiro trabalha no oculto. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto você quer ver o trabalho do Senhor, meu irmão, o carpinteiro trabalha de noite. Enquanto a igreja está dormindo, o carpinteiro está trabalhando. Ele trabalha no oculto da nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto você está descansando, irmão, Deus está abençoando o seu lar. Ele acrescenta enquanto dorme. Ele acrescenta enquanto você dorme. Aleluia, glória a Deus. E nós dizemos, eu não vejo a mão do Senhor. Meu irmão, o inferno está debaixo de nós. É só a misericórdia do Senhor não nos sustentar e descermos vivos ao inferno. Então como você pode dizer, eu não vejo a mão do Senhor? Aleluia. Quantos nesse exato momento, como aquele cantor e aquela namorada dele, não desceram vivos ao inferno? Quem sabe porque não tiveram um encontro com o Senhor? Glória a Deus, tomara que tenham tido, mas eu não sei se tiveram essa sorte, mas eu sei de todo o meu coração que eu e você estamos sustentados pela misericórdia do Senhor. Aleluia. E ela é a causa de nós não sermos consumidos. Quantos podem glorificar ao Senhor essa noite? Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Repita comigo: o carpinteiro é quem escolhe a madeira. O carpinteiro escolhe. Aleluia, mas o carpinteiro transforma a madeira. Aleluia. Irmão Mike, você já trabalhou com madeira, você sabe que estou lhe dizendo como é que alguém transforma a madeira. É preciso trabalhar na madeira. Ninguém, irmãos, ninguém sabe trabalhar melhor na madeira do que o nosso Senhor.
Aleluia, ele era o carpinteiro aqui, irmãos, na terra, trabalhando com madeira, mas hoje ele é o carpinteiro no céu, trabalhando conosco, as madeiras do Senhor, a igreja é a carpintaria do Senhor, e os homens são as madeiras do Senhor. Deus está trabalhando no seu coração através do Espírito Santo de Deus. Nunca murmure a Deus, nunca reclame do Senhor, nunca reclame do que Ele está fazendo ou permitindo, nunca diga a Deus o que está acontecendo, apenas diga para o Senhor: Tu és o carpinteiro da minha vida, e essa carpintaria, ela não cessa jamais, enquanto tiver homem e igreja na terra, a carpintaria está aberta. Aleluia! Eu lembro daqueles filmes dos Estados Unidos, onde para o expediente eles botam close, open, e quando está aberto está open, e quando fecha, acaba o expediente, eles viram aquela plaquinha e botam closed, ou seja, fechado. Mas na carpintaria do Senhor, irmãos, não está fechado, não acaba o expediente, enquanto tiver a igreja do Senhor, enquanto homens estiverem arrependidos ao Senhor, enquanto pessoas estiverem dispostas a mudarem e a servirem a Deus, a carpintaria não fecha jamais. E Ele vai transformando a madeira, Ele vai trabalhando na madeira, Ele vai trabalhando na minha e na sua vida. Mas para trabalhar na madeira, Ele precisa de uma coisa. Pergunte para o seu irmão o que Deus precisa para trabalhar. Diga para Ele: são coisas pesadas. São coisas pesadas sobre a tua vida. Aleluia. Diga para Ele assim: vai doer só um pouquinho, irmão. Aleluia. Sabe o que Deus usa sobre a tua vida, querida? Talhadeira do Senhor, é serrote do Senhor, aleluia, é martelo, é lixe, irmão. Haja corte na madeira, haja pancada na madeira, e você acha que não vai doer? Deixe-me lhe dizer, irmão, quando Ele pega a madeira, Ele faz a madeira gritar. Aleluia. Quantos aqui estão entendendo o que Deus está falando nessa hora? Aleluia. E as pessoas estão achando que ser crente é mole, elas estão achando que ser crente é fácil. Não, irmão, para ser obreiro do Senhor é preciso ser transformado pelo carpinteiro. Aleluia, glória a Deus pela talhadeira e serrote no Senhor. Haja provação, irmão, haja tentação, haja luta, haja provação, mas também, irmãos, haja vitória do Senhor. É vitória em cima de vitória. Aleluia, é livramento em cima de livramento, é glória em cima de glória. Aleluia, Deus tem feito grandes coisas na sua vida, amém, irmãos? Aleluia. Onde podem glorificar o Senhor por isso nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. E os instrumentos, às vezes, eu sei que são pesados sobre a tua vida, irmão. Parece que são duros ao extremo, mas quando uma madeira é dura, a pancada é mais forte. Diga para o seu irmão: a madeira é dura aí, irmão. Toma cuidado em nome de Jesus. Diga para ele: toma cuidado em nome de Jesus. Quanto mais dura é a madeira, maior é a martelada. Quanto mais dura, irmãos, é a madeira, maior é o corte do Senhor. Aleluia. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a pena. E Deus, irmãos, Ele não sente pena do homem. Deus, irmãos, Ele não sente pena. Ele se compadece do sofrimento, mas Ele corta a madeira como quer. Aleluia. Deus não permite tentação maior, provação maior do que podemos suportar, mas Deus também, irmãos, Ele não nos isenta da dor. Se é preciso sofrer para sermos transformados para o Senhor, então o carpinteiro transforma a madeira em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E existe uma outra coisa importante quando um carpinteiro começa a trabalhar. Quando ele começa a pegar a madeira e trabalhar na madeira, ele pega a madeira na árvore, no mundo, na floresta mundana, e ele corta a madeira, e ele começa a trabalhar naquela madeira, transformando a madeira. Nós começamos a ver, irmãos, que aquela madeira crua, ela começa a tomar uma forma, e ela fica irreconhecível. Repita comigo: quando o Senhor trabalha na vida do homem, e essa pessoa fica irreconhecível. Repita comigo: eu já não sou mais o mesmo. Já não sou mais a velha criatura, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Quantos podem dar uma salva de palmas?
Aleluia, glória a Deus, aleluia. Olhe para o texto, irmãos, os homens estavam dizendo: que sabedoria é essa? De onde vem essa sabedoria? De onde vem essas coisas? Jesus, irmão, estava sendo rejeitado pelos seus, estava sendo rejeitado por ser um carpinteiro, mas ele estava nesse momento ouvindo aqueles homens dizendo de onde vem tal coisa. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não estava mais sendo olhado como um carpinteiro. Eles estavam dizendo: era só um carpinteiro, era somente uma pessoa sem estudo, era somente uma pessoa que não sabia falar, era somente um menino como Jeremias, era somente uma irmã que estava trabalhando na limpeza, era somente uma pessoa que era adúltera, pecadora. E agora eles estavam ouvindo as pessoas dizendo de onde vem essa sabedoria quando alguém é transformado pelo Senhor. Ouça o que vou lhe dizer nessa noite: quando o Espírito transforma alguém, quando Deus escolhe alguém, quando essa pessoa se arrepende e o Espírito enche a vida dela, as pessoas só podem dizer de onde vem tal coisa. Deus transforma a vida do homem. Aleluia. As pessoas não nos reconhecem mais. Elas dizem: quem é esse Rodrigo? Eu não reconheço mais. Quem é esse irmão? Eu não reconheço mais. Quem é essa pessoa adúltera? Eu não reconheço mais. Quem é essa pessoa iracunda? Eu não reconheço mais. Quem é esse irmão pavio curto? Eu não reconheço mais. É o que eles estavam falando ao Senhor naquele dia. É o que eles estavam falando naquele dia ao Senhor. E a madeira, irmãos, ela começa a tomar forma, ela vira um móvel, ela vira uma cadeira, ela vira um púlpito, ela vira vários instrumentos na casa do Senhor. E é exatamente o que Deus faz com a tua vida, irmão. Quando Deus trabalha na tua vida, você não é mais a mesma pessoa. A habitação do Espírito você é. Jesus mora em você agora, a esperança da glória do Senhor. E Deus quer fazer isso no seu ministério, Deus quer fazer isso no seu casamento, Deus quer fazer isso na sua vida, Deus quer fazer isso na vida do seu irmão, Deus quer fazer isso na sua vida, na vida da sua igreja, na vida de cada pessoa que está nesse lugar. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o carpinteiro de Nazaré, ele está trabalhando na nossa vida, e nós esquecemos, irmãos, que ele é um carpinteiro. Nós achamos muitas vezes que ele é o Rei da Glória, que ele vai nos encher de tesouros, achamos que ele é o juiz de toda a terra, e ele vai julgar a nossa causa, mas ele é também o carpinteiro de Nazaré. E ele vai ter que trabalhar na tua vida, irmão, em nome de Jesus. Ouça, ele vai ter que trabalhar na tua vida, porque a madeira que ele tirou do mundo, essa não serve para a casa do Senhor. Ela precisa ser transformada para a glória do Senhor. Vasos, irmãos, vasos de barro, a qual eram os vasos de desonra. Diz Paulo em suas cartas: agora nós somos vasos de honra, a qual o Espírito deposita seus tesouros, vasos para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Tudo aquilo que você fazia no mundo era para a desonra do Senhor. Todo o seu pecado era para a desonra do Senhor. Toda a sua vida pecaminosa era para a desonra do Senhor. Até mesmo convertido, você pode estar sendo vaso de desonra para o Senhor. Mas se nessa noite, no nome de Jesus, você abrir o seu coração e deixar o carpinteiro te moldar, ele vai te fazer um novo utensílio para a honra e glória de Deus. Te dar um novo ministério, moldar o seu casamento, a sua vida. Ele quer transformar você. Chega de fracasso no seu ministério, chega de fracasso na sua vida secular, chega de fracasso na sua vida espiritual. Deus quer te tornar irreconhecível. Quantos podem glorificar o Senhor nessa noite? Aleluia. Você pode profetizar isso sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Existem, irmãos, três coisas muito importantes aqui. E a primeira, nós entendemos que o carpinteiro é quem escolhe a madeira. E a segunda é nós entendermos que o carpinteiro transforma a madeira. Mas eu quero que você repita comigo uma coisa tão importante quanto é a seguinte: o carpinteiro, ele usa a madeira transformada. Repita comigo: o carpinteiro, ele usa a madeira transformada. Aleluia.
Quantos aqui são madeira transformada? Glorifique o Senhor. Aleluia! Se você é madeira transformada, irmão, Deus há de te usar, crente. Deus há de te usar como flecha na mão do flecheiro. Ele há de te usar. Aleluia! E Ele usa quando quer, como quer, na hora que Ele quer. O crente não faz o que quer, irmão. O crente faz aquilo que o carpinteiro quer fazer. Não é a madeira que manda, é o carpinteiro que manda na madeira. Aleluia! Você pode estar no seu trabalho, trabalhando, fazendo os seus afazeres, e Deus pode falar com você: para e evangeliza, fala da palavra do Senhor. Você pode estar na sua casa fazendo as suas tarefas, os seus afazeres, e Deus pode mandar no momento você parar e orar e interceder por alguém, porque Ele usa a madeira como Ele quer. E Deus, irmãos, usa a madeira, enchendo a madeira com o Espírito Santo, enchendo a madeira transformada com o Espírito do Senhor. Crente não nasceu para usufruir. Ouça o que Deus está falando com você. Crente não nasceu para usufruir das coisas do Senhor. O crente nasceu para ser usado pelo Senhor. Diga isso para o seu irmão. Crente nasceu para ser usado. Você está sendo usado pelo Senhor? Aleluia! Pergunte para ele: você está sendo usado pelo Senhor ou você está usando o Senhor? Aleluia! Todos estão sendo usados pelo Senhor. Glorifica o Senhor nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu estava, irmão, nesse momento me lembrando daquele homem que foi enforcado, que estava sendo enforcado, está circulando no Facebook. O homem que foi enforcado essa semana ou semana passada, não lembro, pelo ISIS, e ele estava sorrindo, dando tchau, provavelmente para a sua família, e estavam falando grandes e grandes coisas, e não importa o que fale naquele momento, a madeira estava sendo usada pelo Senhor para mostrar ao mundo que o carpinteiro estava ali transformando grandes homens. Aleluia! Enquanto o mundo acha, irmãos, que devem usufruir do Senhor, Deus está falando o contrário para a sua igreja. Ele está falando para a sua igreja: eu é quem devo usar a minha igreja. É Ele quem usa o vaso como quer, é Ele quem usa o móvel como quer, Ele puxa o púlpito para onde quiser, Ele puxa a cadeira para onde quer, Ele puxa o retorno para onde quer, Ele puxa o cesto para onde quer. Não é o homem quem escolhe, é Deus quem escolhe aonde coloca. Deus escolhe o ministro de louvor, Deus escolhe o pastor, Deus escolhe o missionário, Deus escolhe o pregador. Nós não devemos brigar por dons, irmãos, porque o carpinteiro sabe exatamente aquilo que Deus colocou na nossa vida, e o Espírito te deu dom, o Espírito te deu unção. Deus escolheu você e você tem um lugar no corpo do Senhor. Aleluia! Deus usa a madeira como quer, Ele dá dons como quer, Ele opera como quer. Mas muitas pessoas dizem: pastor, eu quero ser usado assim, pastor, eu quero ser usado desse jeito, pastor, eu quero ser assim, porque eu vi assim, eu vi um homem assim, eu gosto assim. Irmão, irmã, entenda de uma vez por todas: aquilo que Deus tem para você é somente com você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus planejou somente para você. Aleluia! E muitos homens e mulheres ficam se frustrando porque olham para outros e acham que Deus vai fazer exatamente igual, eles vão orar igual, eles vão profetizar igual, eles vão expulsar demônio igual, eles vão fazer tudo igual. Irmão, o carpinteiro faz os utensílios como quer. Se ele te fez madeira, se ele te fez cadeira com essa madeira, não tente ser um púlpito com essa madeira. Aleluia, glória a Deus. Mas quando você entender, irmão, que Deus te fez para trabalhar, que Ele está investindo em você, Ele não desistiu de você, aí você vai entender o que é ser usado na mão do Senhor. Diga para o seu irmão: Deus está investindo em você, irmão. Aleluia, Deus não desistiu de você, Deus está investindo em você. Diga para Ele, dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louvado ao Senhor.
você está desanimando, cansado, irmão, desapontado, achando porque você falhou. Deus está, irmãos, parando de investir em você. Você está desapontado, isso faz parte do caminhar cristão. Tente outra vez. Aleluia. Repita comigo: quando eu erro, eu não devo parar. Eu devo ser igual Raul Seixas. Aleluia. Tente outra vez. Aleluia. Glória a Deus. Coisas estão entendendo o que Deus está falando nessa noite. Aleluia, irmãos. Raul Seixas não tem nada para o crente, mas isso nós devemos ser igual a ele. Tente outra vez. Tente mais uma vez. Faça mais uma vez. Ore mais uma vez. Jejue mais uma vez. Aleluia. Se não deu na primeira, irmãos, vai ser na segunda. Se não foi na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na 1000ª vez, mas o Senhor há de fazer. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas não vemos, irmãos, terminando a faculdade com 100 anos de idade, pessoas, irmãos, entrando no segundo grau com 70 anos de idade. A minha própria avó, irmãos, se formou no segundo grau com 60 e poucos anos de idade, quase 70 anos de idade, porque ela acreditou, irmãos, a vida foi cruel com ela não pôde estudar, teve que trabalhar, mas Deus colocou no coração dela, e ela tentou, e ela acabou conseguindo. Aleluia, eu digo para você em nome de Jesus, querido, se você falhou em alguma coisa, se você fracassou no casamento, se você fracassou no ministério, se você fracassou no seu trabalho, se você fracassou no chamado do Senhor, tente mais uma vez, porque Deus transformou você. Não desista em nome de Jesus. Aleluia. Para nós terminarmos, irmãos, aquilo que Deus está falando conosco, eu quero que você repita comigo: eu sou um instrumento